Pode até parecer uma brincadeira, inclusive, viu, senhores? Mas não é. E isso eu aprendi a duras penas. Primeiro porque era exatamente o que a Andressa falou. Eu sempre dei muita atenção à questão do cliente. Engraçado que eu achava que por gerar essa atenção, né, essa prioridade na realidade, né, porque a atenção, infelizmente ou felizmente, você consegue fazer de uma maneira ou outra, mas essa priorização que eu gerava sempre para os clientes fazia assim: qualquer cliente que chegasse para mim que dissesse que precisava de um determinado horário, eu me adaptava muito rapidamente àquela condição. E isso foi gerando para a gente, para mim mais especificamente, o sentimento de que, beleza, ele estava sendo bem atendido, mas por outro lado, eu estava negligenciando uma série de coisas, que era exatamente aquilo que a gente está, né, tentando entender. Só que eu percebo que isso geralmente é o sentimento daquele empresário que também está no começo. Ele sabe que ele não pode, por exemplo, abrir mão de nenhum tipo de agenda. Ele se submete, no final das contas, àquela agenda que aparece, né? Então o cliente diz: olha, eu quero conversar com você. Poxa, ele já tem poucas oportunidades, né? Principalmente para aqueles que fazem prestação de serviço. Se ele diz não, em detrimento a uma coisa que para ele é uma condição pessoal, ele é como se ele estivesse se martirizando. Então vem muito uma lógica do raciocínio. Poxa, eu não posso dizer não para uma coisa que eu já tenho poucas oportunidades de fazer. Então ele abre mão daquele sentimento de que agora é a vez dele. Não, agora é a vez de eu atender o cliente, para depois eu pensar em mim. E isso foi por muitos anos. Só que esse foi o gatilho que eu aprendi quando eu estava lá. Eu mudei esse gatilho por quê? Porque se esse meu cliente ele precisa que eu esteja bem atendendo, porque muitas vezes eu fui atender clientes extremamente cansados, ao ponto do cliente olhar para mim e dizer o seguinte: ó, eu estou percebendo quanto você está cansado. E não tinha como esconder, ficava muito claro, né, que eu estava muito cansado. E quando eu passei a quebrar essa rotina e dizendo: olha, eu só passo agora a atender a partir das 9 horas, porque eu tenho um compromisso comigo, antes de ser um compromisso com o box, com a academia, enfim, mas eu tenho um compromisso comigo. Agora as coisas começaram a rodar. Na realidade, o número de agendas começou até a aumentar, porque a minha produtividade passou a ser além do horário. Antes da gente passar para a Neto, eu até Sim, achei importante falar sobre isso, para ele explicar sim, esse mecanismo para a gente. Só que eu observo muito isso. Você perfeito, falou que se priorizava perfeito. Os seus clientes, clientes, mas ia cansado. Eu cansado. observo muito isso em mim. Por exemplo, quando eu estou absurdamente mentalmente cansada, porque meu Exige. trabalho é muito cognitivo e aí à noite eu tenho faculdade, então assim, eu fico mentalmente muito cansada, eu vou treinar. Isso assim esvazia minha A mente de mente. uma forma Oxe. absurda. Então, qual é a relação que tem, né? Então, assim, de quanto você tá mais cansada, assim, mentalmente, como a atividade física consegue te ajudar nisso? Nesse Ah, isso aí sentido. a fisiologia explica, né? Sim, sim, Então, sim. Assim como a gente tem prazer de comer, né, ou de Perfeito. fazer alguma coisa que gosta, assistir um filme, a atividade física também gera, né, essa sensação, né? A partir do momento que a gente treina, tá fazendo alguma coisa que gosta, né? Perfeito. Além de se estressar porque tá realmente aí gastando energia, Sim. né? Mas o lado também do hormônio, né? libera hormônios que não dá a sensação Com de prazer, certeza. É né? que são vários que se a gente for entrar aí nesse Nesse ponto. É, ponto, eu sinto isso muito. Então, assim, por isso que é muito importante para sim, essas sim. pessoas, né? Porque, assim, até para trabalhar bem mentalmente, você alivia ali no, Perfeito. na atividade física. É, eu acho que para esse nível, né, que vocês já se encontram, vocês já sentem esse prazer em ir treinar e Isso, essa exato. leveza após o treino. É, O É, problema e o grande problema é que a maioria não consegue ultrapassar esse ponto aí, né? perfeito, Eu perfeito. diria que isso aí, sentir falta de, isso é quando de né? fato você tá contaminado Exato, pelo poder da atividade física. exato, Se Sim, você exato. não se dá o prazer de insistir e passar, né, quebrar essa barreira, Sim, né, a barreira do sedentarismo perfeito, mesmo, sim, perfeito, né? perfeito. Porque inicialmente quem não está adaptado a treinar vai treinar sem querer, vai Exato, sim. de qualquer forma ali achando ruim, mas precisa sim passar por esse período aí, né? Uns 3 mesezinho aí. Não é só Tal. pro treino, não, é pra qualquer coisa que Sim, a gente faz, né? sim, Então, Se a gente eu sim, não sim. acho que insistir naquilo, pra Exato, assim. exato, exato, eu exato. acho que para tudo, pra gente, eu vejo em mim, né? Para alcançar tudo, até na atividade física e em todas as áreas da vida. Perfeito. Eu acho que a importância que a gente tem de estabelecer rotina.
na nossa Não, vida. com certeza. Exato. Rotina é tudo, gente. Então, assim, até para algo que a gente não goste, mas a gente não gosta, mas sabe que vai ser importante, sabe que vai ser eficiente pra gente, Perfeito. no caso da atividade física, colocar aquilo dentro da rotina. Assim como você falou que abria mão Sim. de seus horários, de suas coisas para atender um cliente, mas aquilo está dentro da sua rotina e aquilo também é uma obrigação, aquilo Perfeito. também é importante como atender um cliente, Exato, certo? exato, exato. Então, assim, a rotina é muito importante.